alegria estar aqui mais uma vez, irmãos. E antes da gente começar, vamos orar. Senhor Jesus, nós entregamos ao Senhor esse momento de ministração da palavra e clamamos ao Senhor pela sua visitação e esclarecimento aos nossos corações do que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Sem o Senhor, nós não conseguimos entender a tua palavra, então nós pedimos para que o Senhor tome o teu lugar nessa noite, Jesus. Amém. Então, pessoal, nós estamos nessa série que fala sobre resoluções, né, nesse mês de janeiro. Essa série tem como eixo principal o livro de Provérbios, porque Provérbios traz muitas direções a respeito de como nós devemos viver a vida, do que fazer, do que não fazer. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos ler Provérbios 3, vamos ler dos versículos 5 a 7. Então, se você quiser, pode abrir Provérbios 3, versículos 5 a 7. E eu amo muito o texto de Provérbios, o início do livro de Provérbios, porque se você parar para ler corrido, então você lê capítulo 1, 2, 3, 4, você lê os capítulos 8 e 9, você tem um apelo do sábio para que o filho se apoie na sabedoria e no entendimento do Senhor. E esse apelo é um apelo que promete muita prosperidade e uma vida plena dentro da vontade de Deus. Então, por exemplo, no início do capítulo 3, nós temos aqui no versículo 1, né? Ele fala assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Então, existem muitas promessas e muitas recompensas da vida que é vivida debaixo do temor do Senhor, debaixo do zelo do Senhor. E quando a gente faz uma conexão dessa realidade de que a vida do Senhor, a vida que o Senhor nos chama para viver, faz bem para nós, e a gente conecta isso com textos como, por exemplo, Salmo 119, em que o salmista ele vai falando como ele ama a lei do Senhor, como ele medita na lei do Senhor, como a lei do Senhor faz bem para ele. Ou, por exemplo, a metade do Salmo 19, em que o salmista fala, né? A tua lei é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são justos, são dignos de confiança. Então nós vemos a gente vê algo que pode transformar a nossa percepção sobre o que é viver aos pés do Senhor. É uma vida onde a vontade do Senhor nos protege, onde a vontade do Senhor é boa para nós e nós amamos viver essa vontade. Muito diferente de seguir regras, muito diferente de seguir padrões. Então, eu sugiro, encorajo fortemente que vocês leiam esse início de Provérbios e façam essa relação com Salmo 119, Salmo 19, porque é algo muito poderoso que pode trazer transformação para a sua vida, transformação na maneira de lidar com o pecado e de entender que a vontade do Senhor é o melhor para a sua vida. Vamos então ao texto de Provérbios 3. Só para dar uma contextualizada, né? Então, essa série de resoluções, ela se dá justamente por causa desse final de ano, desse início de ano, em que a gente olha para o ano que passou, ou para anos que se passaram, e a gente procura tomar decisões e procura chegar em lugares diferentes, né? Então, talvez para vocês, para alguns de vocês, esse ano vai ser um ano de cuidar melhor da saúde. Então, um ano de começar uma academia, começar um treino. Talvez vai ser um ano em que você olha para os seus papéis como pai, marido, filho, e você fala, eu preciso melhorar nas minhas relações, eu preciso trabalhar de maneira diferente. Então, você faz resoluções, né? E aí, nesse contexto que surge essa série, e aí hoje nós temos esse tema bastante importante para nós pensarmos juntos, que é, eu resolvo colocar meus planos diante de Deus. Então, vamos lá, Provérbios 3, de 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Então, quando a gente olha para a narrativa bíblica, a gente vê que a Bíblia nos ensina que o ser humano ele foi criado para desfrutar da vontade de Deus, estar na presença de Deus e viver como Deus, sendo a sua fonte total de significado, de prazer, de alegria. Mas, com a entrada do pecado no mundo, os nossos afetos e as nossas intenções, eles são desvirtuados, né? Então, se nós fôssemos como flechas,
Em vez de nós acertarmos o alvo, que é Deus, nós erramos o alvo e nós procuramos sentido, significado e alegria em coisas criadas. Então, no sexo, no dinheiro, na admiração de pessoas, em bens materiais. Diante dessa realidade de um coração cujos afetos estão desnorteados, Provérbios nos alerta, né? O texto de Provérbios nos alerta. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Por quê? Porque o seu entendimento ele está equivocado a respeito da realidade. As conclusões que você chega por conta própria, elas estão desvirtuadas do que Deus tem para você. Então ele fala, confie no Senhor, não se apoie no seu próprio entendimento, e aí reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, porque reconhecendo o Senhor nos seus caminhos, ele vai endireitar essas veredas que estão tortas. E aí, de novo, ele reforça, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Então, Provérbios tem um apelo muito importante de você não confiar em você mesmo. Tanto é que Provérbios 11, 14 vai dizer, né? Na multidão de conselhos há sabedoria. Então, o primeiro passo para nós pensarmos a respeito de quais resoluções nós vamos ter para o nosso ano é desconfiar de si mesmo. E pensar, à luz da palavra, se o que nós estamos planejando ou sonhando faz sentido dentro da vontade de Deus. E aí nós podemos dar um seguinte passo. Então, se eu preciso desconfiar do que eu tenho como natural, e eu preciso me questionar se o que eu estou pensando e sonhando converge para a vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus, então, para mim? Qual que é a vontade de Deus para a humanidade? O que mais importa para Deus? Aí, muitas vezes, as pessoas vão criar versões e percepções do que elas acham que mais importa para Deus. E aí nós precisamos recorrer à palavra para ter esse discernimento. Então, João 17, versículo 3, se você quiser pode abrir, vai nos trazer essa direção. Em João 17, a gente tem Jesus fazendo aquela oração belíssima. E aí no versículo 3 ele vai falar o seguinte, né? Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, se a gente fosse se questionar a respeito de para onde aponta o coração de Deus, pela palavra nós sabemos que Deus está preocupado com que Jesus seja conhecido, adorado, admirado pelas nações, que ele seja distribuído à terra. Então, por exemplo, Gênesis 12, Deus faz uma promessa para Abraão, e ele fala o quê? Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus, ele quer distribuir o filho dele às nações. E é interessante, porque Deus, ele tem esse coração que pulsa pela humanidade, porque ele está disponível para a humanidade por meio do Senhor Jesus. Então a humanidade que estava distanciada de Deus, agora pode ter acesso a ele. Deus está disponível para todos os povos. Deus está disponível para você aqui nessa noite. As portas estão abertas para você conhecer Jesus, receber o perdão, misericórdia e a graça. Sabe aquele sentimento de culpa que fica no nosso íntimo? Sabe aquele sentimento de insegurança? Sabe aquele sentimento de que talvez Deus esteja cansado de você? Não é assim que Deus olha para você, irmão. Deus te recebe com graça, com misericórdia, com amor. Deus não está cansado de curar suas feridas quando você erra. Quando você age de acordo com o seu caráter não transformado, Deus não está farto de você confessar de novo o seu pecado. De você falar, Jesus, pisei na bola de novo, tratei mal tal pessoa, pequei dessa forma contra ti. Não, Jesus tem alegria de te receber. E nesse pulsar do coração de Deus, nós vemos que Ele quer trazer um renovo para a humanidade. Deus ama profundamente as pessoas que Ele criou. Deus ama tanto as pessoas que Ele criou, que quando Jesus está sendo crucificado, zombado, cuspido, Ele ora para Deus e fala assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes porque eles não têm dimensão do mal que eles estão fazendo ao me tratar dessa forma. Então, Jesus olha para os seus inimigos e Ele pede para que o Pai os perdoe. A Bíblia fala, né, que
Deus nos amou quando nós éramos pecadores. Então, quanto mais Ele não nos ama agora, que Ele já tem derramado graça e misericórdia sobre nós. Então, o coração de Deus, ele tem esse veio de que o Filho seja conhecido e de que a humanidade seja restaurada, de que os nossos corações quebrados sejam transformados dia após dia à semelhança do Filho, até que um dia Ele vai trazer a realidade vindoura, né? A eternidade, a perfeição, de fato. E, nesse sentido, nós podemos adorar a Deus, né? Então, tem um autor que ele cita, ele fala assim, eu ouvi certa vez que a adoração é a celebração dessa disponibilidade de Deus. Sabe as mazelas do seu coração? Sabe aquilo que você odeia sobre a realidade? Ou sobre você mesmo, de coisas zoadas no seu coração? Nós podemos adorar a Deus porque Deus está disponível para trazer essa cura. Talvez Ele não vai curar tudo de uma vez agora, nesse momento. Talvez as coisas vão demorar anos, talvez vai ser só na eternidade. Mas Deus está disponível para nós. Então, nesse veio de que Jesus é o que mais importa, nesse veio de que Deus está preocupado com a restauração de corações quebrados, e que todos nós temos corações quebrados, apesar de a gente dizer para nós mesmos que tem pessoas que são piores umas que as outras, mas todos estamos quebrados diante de Deus, diante desse fato, será que os nossos planos para esse ano têm isso como eixo? Então, por exemplo, se para Deus, Jesus ser conhecido é o que mais importa, será que os seus planos para esse ano envolvem como meta principal conhecer mais Jesus? Se Deus está preocupado com Jesus ser distribuído às nações, será que os seus planos para esse ano, eles envolvem um envolvimento maior com missões? Financeiramente, ou você participando de missões? Será que os seus planos para esse ano envolvem um discipulado intencional, trazer pessoas para perto, caminhar com pessoas e falar sobre Jesus? E aí, quando a gente começa a pesar essas coisas na balança, algumas vaidades nossas começam a ser reveladas. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com coisas perecíveis, com coisas passageiras, com coisas que Jesus fala assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, que os ladrões roubam, que as traças corroem. Acumulem para vocês tesouros nos céus. Mas quando a gente faz as resoluções de ano novo, a gente tem como alvo o quê? Conforto material, mais dinheiro na conta, mais viagens, e tudo apontando para nós mesmos. E veja, não estou falando que nós não devamos, por exemplo, eu estava falando de manhã, né? Não estou falando que nós não possamos melhorar de vida. Então, a gente mora aqui na periferia e alguns locais, eles têm pancadão, que de final de semana vai até 5, 6, 7 da manhã. Então, se Deus está te dando condições para você se mudar desse lugar, amém. Glória a Deus por isso. Se Deus está te dando condições para você trocar de carro, porque tem uma necessidade, você serve pessoas, amém. Glória a Deus por isso. Se Deus está te dando uma promoção na empresa, glória a Deus por isso. Mas perceba, será que o cerne dos seus planos e sonhos envolvem essas conquistas materiais? Porque eu tenho convicção de que nós estamos num lugar muito preocupante, pessoal, sobre essas aspirações que nós temos. Se você pegar um jovem dentro da igreja que quer viver uma vida normal, você fala assim, para você qual é o seu maior sonho? Aí o jovem vai lá e fala, eu tenho o sonho de casar, de ter filho, de ter minha casa e de viajar algumas vezes por ano. Aí você pega uma pessoa que não conhece o evangelho, você vai pegar um não cristão normal, pega alguém lá da minha faculdade que quer viver uma vida normal. E aí você pergunta, quais são os seus objetivos? E a pessoa vai lá e responde as mesmas coisas que o cara que está dentro da igreja. Então percebe que nós estamos num lugar esquisito, porque como é possível dizer que eu creio num Deus que vai transformar toda a humanidade, que quer restaurar os corações e que Jesus seja o centro e os nossos objetivos são iguais? De novo, não é errado você ter essas aspirações, né? Casar, ter filhos, morar numa casa, é tudo legítimo. Desfrutar do seu trabalho, numas férias, é tudo legítimo. Honrar a Deus fazendo isso até, né? Mas o nosso coração, ele está pulsando por isso. É nisso que a gente vai dormir e acorda pensando. É esse anseio por mais, por roupas, por coisas materiais. Só que pior do que almejar apenas essas coisas e ter isso como centro, que já é bem trágico, é nós acharmos, irmãos, que Deus tem a obrigação de nos dar essas coisas. Então, nessa realidade cultural que nós estamos vivendo,
existe a percepção de que é assim, ó. Então, o tema de hoje é eu resolvo colocar meus planos diante de Deus. Então, é assim, ó. Deus, eu tenho esses planos e eu quero que o Senhor abençoe esses planos aqui. Esses são os meus planos, então abençoa. E aí eu vou fazer a minha parte. Eu vou ler a Bíblia, eu vou na igreja, eu vou ser um bom pai, sei lá, qualquer coisa que você inventar na sua cabeça. E aí o Senhor vai fazer esses planos aqui que eu quero. Alguns de nós... Aliás, esse ensino, essa percepção cultural, ela tem estado no nosso coração, de eu ter os meus planos e Deus ter que abençoar os meus planos. Só que isso não é bíblico. E uma leitura um pouco mais dedicada das Escrituras te leva a essa conclusão. Nesse sentido, eu estava lendo o livro que eu comentei, que é o Chega de Regras, do Larry Crabb. E aí, num determinado capítulo, ele inicia trazendo um trecho de um livro de Nárnia, né? Então, as Crônicas de Nárnia, aí tem um livro que é a Cadeira de Prata. E aí ele traz essa ilustração que eu estava lendo, eu falei, nossa, eu tenho que levar isso na pregação, porque isso esclarece muito as coisas. Não tirava os olhos de cima do leão. Quanto tempo durou isso, não saberia dizer. Pareciam horas. A sede era tão forte que chegou a pensar que pouco se importaria em ser comida pelo animal, desde que desse tempo de beber um bom gole. Se está com sede, beba. Eram as primeiras palavras que ouvia desde que Eustáquio falara com ela à beira do abismo. Por um segundo procurou descobrir quem falara. A voz voltou. Se está com sede, venha e beba. Não está com sede? Perguntou o leão. Estou morrendo de sede. Então beba. Será que eu posso... Você podia arredar um pouquinho para lá enquanto eu mato a sede? A resposta do leão não passou de um olhar e um rosnado baixo. Jill se deu conta disso ao defrontar o corpanzil, como pedir a uma montanha que saísse do seu caminho. O delicioso murmúrio do riacho era de enlouquecer. Você promete não fazer nada comigo, se eu for? Não prometo nada, respondeu o leão. A sede era tão cruel que Jill deu um passo sem querer. Você come meninas? Perguntou ela. Já devorei meninos e meninas, homens e mulheres, reis e imperadores, cidades e reinos, respondeu o leão. Sem orgulho, sem remorso, sem raiva, com a maior naturalidade. Perdi a coragem, suspirou Jill. Então vai morrer de sede. Oh, que coisa mais horrível, disse Jill, dando um passo à frente. Acho que vou ver se encontro outro riacho. Não há outro, disse o leão. Então, nas Crônicas de Nárnia, o leão representa a figura de Jesus, né? Por que eu quis trazer esse trecho aqui? Porque não existe outra fonte de vida a ser bebida a não ser Jesus. Jesus é a fonte de vida. E aí ele fala assim, pode vir beber, se aproxima. Ai, mas você promete que você não vai fazer nada comigo? E o que ele responde? Eu não prometo nada. Nós temos ensinos culturais muito fortes que fazem a gente pensar que, pelo fato de nós sermos cristãos, talvez as coisas sejam um pouco mais fáceis para nós. Mas Deus não promete que não vai nos ferir. Jó foi ferido debaixo da soberania de Deus, certo? Por que para nós seria diferente? Então, o leão, ele não promete nada. Você está com sede? Vem e bebe. Mas ele já devorou meninas, meninos, cidades, reinos. E aí, quando a gente olha para a realidade de como a fé cristã nasce, nós temos algo muito contrário a essa convicção de que as coisas vão dar certo materialmente porque eu sou cristão. Então, por exemplo, quando a gente olha para a igreja primitiva em Atos, lá em Atos 14, 22, você tem Paulo e Barnabé encorajando algumas igrejas e alguns discípulos. E sabe o que eles falam para esses discípulos? Eles falam assim, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, Deus derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre os discípulos, e eles vivem coisas maravilhosas que estão relatadas em Atos, ao mesmo tempo que uma grande perseguição é desencadeada. E muitos discípulos são perseguidos, presos e mortos. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios 1:8, de uma determinada ocasião em que as provações foram tão maiores do que eles podiam suportar, que ele chegou a perder a esperança da própria vida. É isso que ele fala em 2 Coríntios 1:8. Aí eu, cristão do século XXI, num país de liberdade religiosa, eu olho e falo assim, não, mas Deus tem que me ajudar a realizar meus sonhos.
Onde você está vendo isso na palavra? De onde vem essa crença falsa? Porque não é isso que as Escrituras mostram. Mesmo porque, irmãos, a fé cristã, quando ela é vivida em verdade, em sinceridade, ela gera rejeição nas pessoas. Então, por exemplo, se nós vivêssemos em plenitude o que Deus tem para nós, algumas pessoas iam ser atraídas pela mensagem, porque existe um aroma do Espírito Santo que é colocado em nós. Existe uma imagem de Jesus. A pessoa ela está atraída pelo Jesus que ela está vendo em nós. Por outro lado, a palavra também fala que para alguns nós somos aroma de vida, mas para outros nós somos aroma de morte. Porque, por exemplo, João 3 fala que os homens, eles odiaram a luz porque as suas obras eram más. Então, quando você age de acordo com a luz, você está trazendo luz para a maldade das pessoas. E as pessoas não vão gostar de você por isso. Não no sentido de que você vai condenar as pessoas, mas por não participar das conversas, das risadas, das fofocas, isso gera um contraste. E aí você fala assim, nossa, mas então você está falando que as coisas vão dar errado, mas a mensagem do Evangelho, a mensagem da Bíblia não é uma mensagem de esperança? Ao que eu te respondo, justamente, se você abrir 1 Pedro capítulo 1, o que nós temos? O apóstolo Pedro encorajando. Nós temos o apóstolo Pedro falando para igrejas que estavam num contexto de perseguição o seguinte, eles falam assim, enquanto vocês estão sendo entristecidos por todo tipo de provação, vocês devem exultar na herança que está guardada para vocês nos céus. De novo, pessoal, o leão não promete nada para nós. Nessa vida, as coisas podem dar muito errado mesmo nessa vida, mas nós temos uma herança que está guardada para nós nos céus. Nós temos algo que não pode ser tirado de nós à medida que nós permanecemos na fé. Nesse sentido de termos a nossa fé desafiada e de as coisas darem muito ruim, eu quero trazer um exemplo também de algo um pouco mais recente que aconteceu no século XX. No período posterior à Segunda Guerra Mundial, nós temos a criação de vários países sobre o viés comunista, né, no leste europeu. E esses países eles eram países ditatoriais. E ali era proibido ser cristão. Os cristãos desses países eles eram perseguidos, presos e violentamente torturados. É algo assim terrível. Então, eu peguei um trecho de um livro desse homem que chama Richard Wurmbrand, e ele ficou preso ao todo por 14 anos em prisões romenas. E aí ele fala um pouco das torturas que ele sofreu nesse livro, mas tem um outro que é só para falar de tortura, que eu fiquei meio curioso, fui dar uma olhada, e é tipo a pior coisa que eu já li na minha vida, assim. É muito insano o nível de violência que eles sofriam nas prisões comunistas. Eu não vou trazer nenhum trecho mórbido aqui, mas eu quero trazer essa realidade de como as coisas podem ser duras, mas como existe uma fé à qual nós devemos aspirar. Olha o que ele fala. Uma de nossas obreiras era uma jovem da igreja subterrânea. A polícia comunista descobriu que ela distribuía literatura cristã e ensinava as crianças acerca de Cristo. Resolveram prendê-la. Mas para tornar essa prisão a mais agonizante e a mais dolorosa possível, resolveram adiá-la por mais algumas semanas, até o dia do casamento da jovem. Nesse dia, lá estava ela vestida de noiva. O dia mais maravilhoso na vida de uma moça. De repente, a porta foi empurrada e a polícia secreta invadiu. Quando a noiva os viu, estendeu-lhes os braços para serem algemados. Mal haviam colocado as algemas nos pulsos, ela voltou os olhos para o seu amado. Depois beijou os grilhões e disse: agradeço ao meu noivo celestial estas joias com que me presenteou no dia do meu casamento. Agradeço-lhe por ser digna de sofrer por ele. Foi arrastada, deixando para trás os crentes e o seu noivo a chorar. Estes sabiam o que acontece a moças crentes nas mãos dos guardas comunistas. Depois de 5 anos foi libertada, uma mulher alquebrada e destruída, aparentando ter uns 30 anos. Seu noivo ainda a esperava. Ela afirmou que era o mínimo que poderia fazer por seu Cristo. E aí eu olho para a minha vida, irmãos, e aí nós estamos preocupados com a nossa imagem. Nós estamos preocupados com o que pensam de nós. E aí isso se transforma em sonhos e planos que estão desconectados do coração de Deus. A gente não tem nem o que dizer a respeito disso. Que amor pelo Senhor Jesus é esse? Que zelo pela palavra? Que
intrepidez no espírito de ir até o final para aguentar violências por 5 anos, ainda mais sendo mulher. Toda vez que eu me deparo com um texto da igreja perseguida, eu sinto essas vaidades mais básicas do meu coração sendo expostas. Falo, mano, você ainda se preocupa com o que pensam de você, mano. E isso não é algo que aconteceu lá na década de 20, lá no século passado, lá com os comunistas. Isso é algo que ainda acontece hoje, irmãos. Hoje, nesse momento, tem cristãos na Eritreia que estão presos em contêineres de navio, sabe? Debaixo de sol, sendo torturados. Você tem cristãos sendo perseguidos e mortos na Índia, na Indonésia. A base da nossa fé, ela nasce disso. Ela nasce de um Messias sofredor. Ela nasce de um Messias que foi rejeitado, que foi traído. Um homem que foi experimentado em dores e que foi crucificado, irmãos. Essa é a base daquilo em que a gente crê. Talvez nós não sejamos perseguidos. Talvez. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas se eu não assimilar a mentalidade de martírio e a mentalidade de que a minha vida não é mais minha, como que eu vou viver uma vida verdadeiramente alinhada com o Espírito Santo? Tem um outro trecho que eu gostaria de ler, eu acabei não deixando no slide, de um colaborador do Portas Abertas. Então, para você que não conhece, o Portas Abertas é uma missão que atua até hoje, que ela nasceu em 1955, com o irmão André, ele contrabandeando literatura cristã, então Bíblias e outras coisas, para esses países comunistas fechados. Ele poderia ter sido preso, morto, torturado. Então Deus levanta o irmão André e o Portas Abertas existe até hoje para apoiar os irmãos perseguidos. E aí você tem um livro de um apoiador, que é o Dick Landveld. E aí ele já contrabandeou Bíblias algumas vezes, mas ele ajudava bastante na parte da organização do contrabando, né? Para onde que as Bíblias iriam, quem poderia estocar as Bíblias, etc. E aí tem um capítulo belíssimo nesse livro que chama Infiltrado por Deus, em que ele conta das experiências dos irmãos sofredores com os quais ele tinha contato. E aí ele fala o seguinte, eu acabei não deixando no slide, então, olha o que ele fala. O irmão Ferenc não temia o que poderia acontecer com ele por trás das grades e paredes cinzentas do presídio. Quando fui visitá-lo em 1983, sua casa acabara de ser vasculhada e 300 livros e uma máquina de escrever confiscados. A Securitate o informara que seria punido e passaria mais 2 anos na prisão. Eu não tenho medo, irmão Dick. Estou sempre disposto a servir a Deus lá. O Senhor já está lá esperando por mim atrás das grades. Em mais de uma vez, Ferenc pediu para dizer aos cristãos do Ocidente parar de orar por sua liberdade. Orem para os prisioneiros em Cristo não serem abatidos pelas circunstâncias, para suportarmos firmes o interrogatório e não sermos derrotados pelo sofrimento. Orem para o Senhor nos fortalecer e para o nome de Jesus ser propagado ali. Muitos conhecem a Cristo na prisão. Será que deveremos orar para Deus nos livrar da oportunidade de tamanho avivamento? Não creio ser essa a ideia. Ele está falando assim, para de orar para a gente ser liberto, porque o nome do Senhor Jesus está sendo pregado na prisão. E é isso que mais importa para mim. E, gente, não é só uma prisão de cerceamento de liberdade, que já seria terrível, mas é prisão e tortura. É prisão e espancamento contínuo. Percebe o quanto isso nos constrange, irmãos? Sabe, a gente vê esses exemplos desses irmãos que foram fiéis ao Senhor nessa época, a gente vê exemplos de irmãos que estão sendo fiéis hoje. Será que não chegou a hora de nós darmos o nosso passo de fé com o Senhor? De nós assumirmos as nossas mortes diárias e essas contradições que Deus deixa no nosso coração para que seja revelado que não somos nós que vivemos, mas que Cristo vive em nós? Será que não chegou essa hora, irmãos? Da gente assumir essas dores que o Senhor Jesus deixou para nós, renúncias, perder razão, você ser mal falado, será que não está na nossa vez, irmãos, de darmos esse passo? Eu estava vendo um relatório de uma família de missionários da Steiger, que está na Venezuela, e eles falando ali que eles tiveram a oportunidade de deixar o país, mas que eles têm entendido de Deus a direção de permanecer no país, em meio à instabilidade econômica, em meio às repressões.
E aquilo, eu estava orando essa semana e aquilo abençoou tanto meu coração. Fala, caramba, Senhor, obrigado por essas pessoas que têm sido fiéis, Pai. E assim como eles têm dado passos de fé, eu também quero dar, Pai, esses passos de fé. Eu também quero abrir mão da minha própria vida. Esses missionários estão perdendo a própria vida, certo? No sentido humano. Quando Jesus fala, aquele que ganhar a sua vida, a perderá, mas aquele que perdê-la, a encontrará. Então, eles estão pondo tudo a perder por Jesus. Será que não chegou a hora de nós também colocarmos tudo a perder por Jesus? Darmos passos de confiança, de dependência nele? E, de novo, assumindo essas mortes diárias que ele deixou para nós? Eu tenho convicção que Deus, Ele quer nos levar para esse lugar, irmãos. E nesse sentido, então, pensando na resolução de planos para esse ano, uma vez que nós estamos alinhados com aquilo que mais importa para Deus, que é Jesus ser conhecido e anunciado, então, uma vez que nós estaremos nos deleitando no Senhor, que nem esse salmo fala, nos alegrando, uma vez que nós estejamos reconhecendo o Senhor nas nossas veredas, e Ele vai estar endireitando, aí sim Ele atende os desejos do nosso coração, irmãos. Uma vez que nós estejamos arrependidos de buscar as mesmas coisas materiais, as mesmas coisas que só querem trazer nosso conforto, aí sim Ele atende os desejos do nosso coração. E aí, nessa percepção, nessa vida de intimidade, nessa vida de o coração de Deus estar sendo derramado sobre o coração de Deus estar sendo colocado sobre o seu diariamente, aí sim, nós podemos consagrar ao Senhor tudo que a gente faz. E aí os nossos planos serem bem-sucedidos, porque os nossos planos vão ser os planos de Deus. Vai ser a mesma coisa, são os mesmos sonhos, as mesmas motivações. Então, para esse ano, irmãos, as decisões que você for tomar, as decisões que você já tomou, que seja com esse ímpeto, que o Senhor Jesus seja glorificado. Se você vai trocar de casa, se você vai trocar de carro, se você vai trocar de emprego, glória a Deus por isso. Se você vai se mudar para um lugar maior, glória a Deus, que você honre a Deus recebendo pessoas na sua casa. Se você vai receber mais recursos financeiros, glória a Deus, que você abençoe, que você seja generoso, que você reparta. E nesse sentido de repartir, que você adore a Deus, mostrando que você serve a Deus e não ao dinheiro. Então você pode dar sim o seu dinheiro, você pode dar uma medida que Deus colocar no seu coração, porque aquilo não te controla, aquilo não é o seu Senhor. Se você tomou a decisão de cuidar melhor do seu corpo, glória a Deus, que você possa fazê-lo para a honra e glória do Senhor, para ter uma saúde melhor, para você viver dias melhores e conseguir permanecer no anúncio do Evangelho. Se você tomou a decisão de ser um pai melhor, uma esposa melhor, que possam ser centrados em tudo isso no caráter do Senhor Jesus, e não para receber recompensas terrenas, irmãos. Esses irmãos perseguidos e torturados, eles não receberam recompensa terrena. Eles receberam morte. Muitos morreram anônimos nas cadeias. Então, que o que você venha fazer e tomar de decisão possa ser com esse veio. O Senhor Jesus precisa ser glorificado na minha vida. E eu não posso mais viver a vida da mesma forma. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor, da sua palavra nessa noite. E nós cremos que o Senhor fala aos nossos corações, Pai. Nós cremos que o Senhor derrama, Deus, vida, derrama esse quebrantamento, Pai. E nós, como comunidade, Deus, nós reconhecemos que não estamos vivendo à altura, Pai, do que o Senhor tem chamado, Pai. Nós te pedimos perdão pelas vezes em que nós estamos preocupados com a nossa aparência, nós estamos preocupados com a nossa performance, com a aceitação das pessoas, Jesus. E queremos mudar de vida, Pai. Queremos que esse ano seja diferente, Jesus. Então eu peço para que essa palavra do Senhor possa ter nos encorajado, possa ter nos impulsionado, Pai, de maneira, pelo Teu Espírito mesmo, Jesus, a viver algo diferente para Ti, Pai. Eu oro para que o Senhor não venha encontrar corações duros, Pai, corações resistentes para essa palavra que é difícil do Senhor, Jesus. Muitos discípulos Te abandonaram porque as palavras eram duras, mas que nós possamos ter a perseverança, Jesus. E que nós possamos ser contados como aqueles que foram fiéis até o final, Pai. Que nós possamos ser os servos fiéis, Jesus, que são encontrados vigilantes quando o dono da casa chega no meio da noite, Jesus. Encontre em nós essa disposição, Deus, e que o nosso coração e os nossos planos possam estar alinhados com o Teu Espírito, Pai. Oramos dessa forma, glorificando o Teu nome, Jesus, e agradecendo por essa oportunidade
de comunhão, Pai. Receba a nossa adoração, Jesus. Amém.